Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Valdemar tem plano para fazer Bolsonaro concorrer em 2026. É isso mesmo. O recente movimento político de buscar anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro está ganhando atenção significativa. Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, se manifestou publicamente seu apoio à reintegração política de Bolsonaro, especificamente para futuras eleições presidenciais. Em uma entrevista, Valdemar destacou que a anistia é uma prioridade e precisa ser discutida com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Essa estratégia de Valdemar ocorre no contexto de uma tentativa de ampliar a influência política do partido, especialmente em um cenário onde Bolsonaro é visto como uma figura central para a extrema-direita brasileira. As discussões políticas em torno desse tema envolvem tanto articulações com o Legislativo quanto interações com o Supremo Tribunal Federal. Para que a anistia de Bolsonaro ocorra, dois fatores principais precisam ser abordados: o trâmite do processo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e a articulação política com o Supremo Tribunal Federal. Valdemar da Costa Neto indicou que a intenção é que Arthur Lira inicie conversações significativas acerca do tema, considerando a influência que ele pode ter no avanço desse procedimento legislativo. Além disso, existe uma proposta de diálogo direto com o STF, especialmente sobre as penalizações dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. A redução das penas, que para alguns participantes foram de até 17 anos, é vista como uma possível moeda de troca ou uma demonstração de boa-fé nessa complexa negociação política. Mas e aí, pessoal, vocês acham que o PL e Bolsonaro conseguirá reverter essa inelegibilidade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E de olho no Senado em 2026, eleições de 2024 projetam fortes lideranças na direita. É isso mesmo. Encerradas as eleições municipais de 2024, a direita passa a focar nas eleições para o Senado em 2026. A meta é eleger pelo menos um senador em cada unidade da federação e, quem sabe, até 2 senadores. Há estados como Bahia, Maranhão, Piauí e Pernambuco que a missão é muito difícil. No entanto, a direita furou a bolha da esquerda em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Distrito Federal têm potencial para elegerem até 2 senadores. Alguns nomes que surgem fortes para o Senado em 2026 são Cristina Grêmio, Gustavo Gar, Éder Mauro, Marcelo Queiroga, Rodrigo Valadares, Capitão Alberto Neto, Marcos Rocha e Janádio Valcari. Lembrando que André Fernandes e Bruno Engler são outros nomes fortes que, no entanto, não terão idade para concorrer ao Senado em 2026. A direita vem forte para as próximas eleições e, com organização e estratégia, pode surpreender. Quem traz mais informações sobre as eleições municipais de 2024 é a Revista Oeste e também fala sobre pedido de bolos de cassação de Tarcísio e inelegibilidade de Ricardo Nunes. Assistam. E horas depois da divulgação do resultado das eleições nesse domingo, Guilherme Boulos apresentou uma notícia-crime ao Tribunal Superior Eleitoral contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes. Ontem à tarde, numa coletiva, o governador declarou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar interceptou conversas de integrantes do primeiro comando da capital, PCC, orientando que determinadas pessoas votassem em Guilherme Boulos. Houve interceptação de conversas, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros.
Ainda no domingo, a campanha de Guilherme Boulos protocolou 2 medidas na Justiça Eleitoral contra Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Uma das ações, se resultar em condenação, pode levar à inelegibilidade de Tarcísio, de Ricardo Nunes e do vice Melo Araújo por 8 anos. O governo de São Paulo comunicou que vai encaminhar ao Ministério Público as supostas cartas atribuídas ao PCC com orientações para os familiares votarem em Guilherme Boulos. Bom, Ana, deixa eu trazer porque essas cartas já foram publicadas pela imprensa, inclusive ontem à noite, já depois da declaração do governador Tarcísio de Freitas. Numa dessas mensagens publicadas aí pela imprensa, há a citação de que a facção não faz acordo com partidos políticos, mas que recomendaria então o voto no candidato do PSOL. O bilhete é finalizado com, abre aspas, agradecemos a atenção de todos, fecha aspas. E tem mais a citação de uma outra candidata, a Rosana Vale, que foi candidata a prefeita aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo, acabou perdendo, mas também havia uma orientação numa dessas cartas do PCC para que não votasse, então, em Rosana Vale, ela que foi candidata pelo PL à prefeitura de Santos. Bom, Paula, o brasileiro já conhece, né, aquela história dos diálogos cabulosos, né? A ligação do PT com a ligação que eu digo ideológica, né? Não estou nem afirmando ligação direta, mas a ligação ideológica aí do PT e seus satélites com essa turma, com a bandidagem, é conhecida. Nós ouvimos naquele áudio, né, nos diálogos, né, com o PT, a gente tinha diálogos cabulosos, não era isso? Não foi isso que a gente ouviu? Agora, o governador Tarcísio está falando de um serviço de inteligência da polícia. Não é que ele esteja confabulando ou achando alguma coisa. Como governador de São Paulo, ele tem acesso a esses relatórios que vêm exatamente dos serviços de inteligência da polícia. Então, o que nós vamos assistir agora é mais uma tentativa de judicializar a política, porque estamos perdendo território. Acabamos de mostrar um segmento inteiro aí de Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, Quaquá, aliás, né, Quaquá, Fufuca, é o Brasil. Quaquá, Alexandre Padilha, todos num momento de reclamação absoluta, que estamos perdendo o protagonismo, que o PT precisa parar de errar, que não fizemos aquilo que nós esperávamos. Ou seja, o diagnóstico já foi feito. E agora qual é a ação? Se nós não conseguimos vencer nas urnas, então vamos seguir a cartilha que eles vêm seguindo nos últimos anos. Vamos lá bater na porta do papai Alexandre de Moraes, do Barroso, do TSE. Olha, a gente está perdendo, eu não gostei do que eles falaram. Você pode tornar inelegível esse. Essa é a artimanha. É isso que vai acontecer. Agora, essa reclamação toda de todos eles para levar aos próximos passos do plano, que seja a vontade de tornar inelegível no estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado, ou no Brasil, é sempre a mesma coisa. Precisamos tornar o meu oponente inelegível. De novo, Paulo, um pequeno parênteses aqui. A mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi mais de 1 ano tentando tornar o ex-presidente Donald Trump inelegível, para que ele não concorresse agora. Não deu certo, porque aqui não tem uma Suprema Corte ativista e não tem um Tribunal Superior Eleitoral. Não existe isso aqui. Mas o modus operandi é o mesmo. A esquerda não gosta da agenda apresentada, que se comunica de maneira muito orgânica com o eleitor e que faz com que o eleitor vote numa agenda conservadora liberal. Então agora eu vou bater lá no judiciário para ver se torna essa gente inelegível,
porque, segundo o Quaquá, o PT precisa parar de errar. Bom, Silvia, só para a gente esclarecer aqui para quem nos acompanha, trouxe a informação então que Guilherme Boulos gastou quase 50 milhões de reais a mais nesta campanha e perdeu mais uma vez, mas segundo o TSE, a campanha de Boulos arrecadou 81 milhões, já foram gastos 57 milhões, quer dizer, a conta pode ser ainda maior, a diferença entre 2020 e 2024 com o mesmo resultado, ou seja, a derrota de Guilherme Boulos em São Paulo. Eu acho que esse é o dado, Paulo. É importante mostrar a cifra. Mais de 81 milhões de reais é dinheiro que ele tem à mão para gastar. Ele tem que pagar despesas, né, da campanha dele. E mais da metade desse dinheiro foi do PT. O PT entregou de presente para o Boulos 81 milhões de reais para um candidato do PSOL, que, aliás, até ontem sequer podia receber dinheiro de empresas, né? Pois bem, 81 milhões de reais, uma campanha caríssima, muito mais cara do que a eleição anterior e com um desempenho sofrível. E aí, Augusto, deixa eu só trazer aqui mais uma informação, já que estamos falando aqui do candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que repetiu o resultado do primeiro turno e foi o candidato a prefeito de São Paulo mais votado nos presídios da capital paulista, também no segundo turno. Ao todo, nas 14 sessões eleitorais instaladas em unidades prisionais, o candidato do PSOL recebeu aproximadamente 74% dos votos válidos em prisões, contra 26% do rival Ricardo Nunes. Atenderam ao PCC, quem controla as penitenciárias no Brasil. Alguma dúvida? E alguma dúvida sobre o apoio ao Boulos, a escolha, a opção pelo Boulos dos chefões das organizações criminosas? Mas é evidente. Esse resultado aí pode se juntar às provas aí em defesa do Tarcísio. O Tarcísio disse o óbvio. O PCC está infiltrado, ele tem autoridade, que tem um dos dois governadores, três, que combatem de fato as organizações criminosas. O Tarcísio, ele, em São Paulo e em vários lugares do Brasil, o PCC apoiou ostensivamente candidatos. Houve vários em pequenas cidades, cidades de médio porte, apoiadas pelo PCC. Isso é que deveria preocupar a justiça brasileira. Agora, ele vai recorrer de novo à justiça eleitoral, é isso que ele pretende fazer? Então é o seguinte, o grande derrotado, um dos grandes derrotados, e a gente tem esquecido isso, nessas eleições foi o ministro Alexandre de Moraes. Está provado que o que ele fez nas eleições passadas, eleições de 2022, é que desestabilizaram politicamente o Brasil. Ele é um fator de insegurança eleitoral também. Insegurança jurídica, eleitoral. Bastou ele sair de cena e bastou um pouco de discrição da ministra Carmen Lúcia para que o brasileiro votasse em paz. Não houve aquele negócio de suspender conta. Isso aqui não pode dizer sobre certo candidato. Eu disse isso até. Não dá para fazer o que ele fez numa eleição presidencial, numa eleição que envolve mais de 5 mil municípios, como é a eleição de prefeitos do Brasil. O brasileiro votou em paz, tranquilamente. Tranquilamente, não tem um extremismo ali, ninguém quis a ditadura, e aí vem essa besta quadrada do Montanha, lá, o Paulo Pimenta, para dizer que foi a derrota dos golpistas de 8 de janeiro. Esse é uma anta, né? Os vitoriosos são os favoráveis à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à democracia, ao convívio dos contrários. Os perdedores é que são os autoritários que sonham com o regime venezuelano, aqui que apoiam o Irã, que querem o fim de Israel. Esses são os derrotados. 18 horas e 56 minutos, já são mais de 92 mil telas nesta segunda-feira, porque a cidade de São Paulo bateu o recorde de abstenções no segundo turno. Na disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o número de ausentes chegou a quase 3 milhões de pessoas,
o que equivale a 31,5% dos eleitores aptos a votar. No segundo turno, Ricardo Nunes venceu em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade. Em 20 dessas zonas, Pablo Marçal ganhou no primeiro turno e Guilherme Boulos tinha a expectativa de conquistar o voto do eleitor do empresário. No discurso da vitória, Ricardo Nunes agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas! Ricardo Nunes mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem agradeceu pela indicação do vice, Melo Araújo. Quero agradecer também o meu companheiro de chapa, um herói, um verdadeiro herói, Coronel Melo Araújo. Obrigado, Coronel Melo Araújo. Uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito pela nossa cidade. Bom, Piotr, aqui 2 pontos. A gente ressalta, então, o alto número de abstenções na cidade de São Paulo, 31,5%. Já falamos aqui que Boulos, inclusive, perdeu para as abstenções, uma diferença aí de 707 mil votos. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, disse que vai encomendar uma pesquisa para entender a abstenção nas eleições no Brasil, que foi bastante alta, até algo para se discutir, né, a respeito da obrigatoriedade do voto no país. E a gente também traz aqui a declaração, o primeiro discurso de Ricardo Nunes, agora reeleito prefeito de São Paulo, em que ele traz a importância, o protagonismo de Tarcísio de Freitas para essa eleição. Tarcísio que teve aí um papel fundamental na candidatura, na campanha do Nunes. Vou começar pela Carmen Lúcia. Eu espero que realmente o TSE queira saber o porquê dessa abstenção. Talvez a resposta esteja lá em 2022. O eleitor brasileiro que viu tudo o que aconteceu em 2022, aquela eleição, na cabeça do eleitor ainda não terminou. Isso é muito claro. Vamos falar aqui em pesquisa de ciências sociais sérias, as que produzem pesquisa de verdade. Não o que a gente vê aí de cientista social que virou membro de partido. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pesquisa social séria. Se a gente olhar profundamente, a resposta está em 2022. A forma como o TSE atuou, que o Augusto e o Silvio já fizeram menção aqui, a forma como o eleitor talvez não se viu representado, não confiou, e não é direito do eleitor, ele pode discordar. Na democracia, discordância de resultado, aliás, a justiça tem uma expressão que ela adora usar, o jus esperneandi, o sujeito que perde tem direito a reclamar e não vai processar o sujeito porque ele está reclamando. Acabou. Esse é um fato. A eleição, a explicação para essa abstenção talvez esteja na eleição de 2022. Muita gente pode ter chegado à conclusão de que, por que eu vou votar? Talvez não seja contado o meu voto. Então, talvez precise se analisar novamente as urnas eletrônicas e talvez elas precisem desse voto de confirmação impresso, que obviamente no eventual questionamento isso poderia ser levado em conta. Ministra, nós estamos falando aqui a sério. Eu suponho que a senhora queira saber realmente a sério o porquê da abstenção. Então, vamos discutir. Vamos liberar o Brasil para debater democraticamente as coisas sem o medo de um processo no TSE, de um inquérito qualquer desses do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar os brasileiros praticarem a democracia que foi arduamente conquistada pelos que me antecederam. Eu só sou beneficiário da democracia. Acho que eu não sou, inclusive, nem suspeito disso aí. Eu não estava lá, eu era criança nessa época. Eu só torci pela democracia e ela veio. Hoje, eu só existo como jornalista porque existiu a democracia antes de mim. Então, vamos debater, vamos deixar os brasileiros questionarem o processo eleitoral, questionarem o TSE sem serem presos. Aí você vai entender por que os brasileiros que sempre compareceram às urnas, que lutaram para ter voto direto, e nem faz tanto tempo assim, me refiro aos anos 80, a emenda Dante Oliveira, a senhora sabe muito bem do que eu estou falando, que infelizmente foi derrotada naquele momento, mas depois, em 89, veio a eleição direta para presidente da República. Se a gente parar para pensar verdadeiramente, a gente vai ter respostas. O que foi de tão estranho na última eleição para desencorajar brasileiros a votarem nesta eleição?
O que foi tão... O TSE foi uma coisa muito diferente do que era até então. Bom, então talvez isso mereça ser analisado. Em ciência, você vê o que destoa para saber por que você teve um resultado diferente. É a coisa mais básica. Eu aprendi isso na 6ª série, com um professor de ciência. O que está destoando para ter um resultado diferente? Mistura duas cores, por que aconteceu? Mas por que essa saiu? Ah, isso aqui eu deixei mais tempo em algum lugar, no tubo de ensaio. Bom, isso destoa. Bom, primeiramente, então, se a discussão é séria, eu tenho por que confiar que a senhora está realmente querendo saber, até pelo seu comportamento mais discreto nessa eleição, destoando do TSE de 2022, então talvez a gente só precise da democracia e do debate livre para chegar a essa resposta, o que é muito bom. A segunda coisa, o Nunes deixou muito claro aí. Ele citou sim o Tarcísio, e isso é inequívoco que o Tarcísio se envolveu na campanha do Ricardo Nunes nessa reeleição, né? Podemos chamar de reeleição, porque ele já estava na chapa anteriormente, embora tenha sido o Covas o eleito, né? O Bruno Covas. Ele era vice naquele momento, assumiu depois da morte do Covas. E citou o Bolsonaro, veja só, o Bolsonaro indicou, ele falou uma indicação que é a realidade. O Coronel Melo Araújo é exatamente o vice. E como o prefeito tem muita coisa para resolver, inclusive politicamente, é o vice quem vai tocar muita coisa numa cidade que hoje precisa ainda resolver a questão da Cracolândia, a corrupção em boa parte, inclusive da administração, coisas que são denúncias que precisam ser apuradas, transporte público. Um vice que resolveu as questões do CEAGESP, conforme a gente sabe, essa história já é de conhecimento público, tende a fazer muita coisa. E é uma indicação do presidente Bolsonaro, que ele não deixou de dizer da forma como chamou de preciosa indicação do presidente Jair Bolsonaro. E, claro, renderam as homenagens ao governador Tarcísio de Freitas, porque foi inequivocadamente o melhor e o maior apoio que ele teve nessa campanha. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.